Eu coloquei no destaque que pode faltar milho no Brasil em 2023, porque nós vimos um cenário de milho durante todo 2022 muito complicado. Começou com a intenção do plantio do produtor norte-americano lá em março, que trouxe uma redução diária muito grande. A produção norte-americana veio abaixo de 150 milhões de toneladas, então houve uma redução de 33 milhões de toneladas em relação à safra anterior. É um volume muito grande para a redução. No dia 24 para o dia 25 de fevereiro, a Rússia invade a Ucrânia, e a Ucrânia, como um dos 4 maiores exportadores globais do cereal, acabou ficando uma quantidade muito grande de milho preso nos portos, e os compradores não conseguiam comprar lá. E eles procuraram outras alternativas. Naquele momento, o milho norte-americano era muito caro, e a saída foi o Brasil. Até porque na exportação de alimentos você precisa ter protocolos fitossanitários entre o vendedor e o comprador, porque como hoje as sementes são geneticamente modificadas para aumentar a produtividade, ser resistente a pragas, ser resistente até a variações de temperaturas muito grandes, e com isso você reduz a aplicação de fertilizante, reduz a aplicação de defensivos, pesticidas, herbicidas e fungicidas, estas sementes elas são aprovadas no destino. E a Europa, ela não comprava milho dos Estados Unidos. Até a Espanha fez um pedido para o órgão sanitário do bloco da União Europeia para, numa questão de emergência, numa situação de emergência, aprovar essas transações com os Estados Unidos de milho, e os Estados Unidos podem exportar milho para lá de maneira emergencial, e isso permaneceu, né? Não houve um retrocesso nessa liberação. E o mundo veio comprar milho no Brasil. E nesse período a China não estava comprando milho. Então nós aceleramos as nossas exportações no primeiro semestre até aproximadamente setembro sem a China. E nós exportamos realmente um volume muito grande. Nós vemos aqui pelo site do Comexstat, que é do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio do SESEX, como houve aqui uma aceleração das exportações, começando basicamente em abril. E batemos recorde de exportação. Então, trazendo por volume, vê que nós, no mês de agosto, superamos a máxima de agosto de 2019. E a China veio comprar milho aqui aproximadamente a setembro. Até quando nós olhamos no mapa, nós vemos que a China ela está um pouquinho mais verdinho agora. E ela exportou aqui a quantidade de 325 milhões de dólares de milho aqui do Brasil. O maior comprador nosso está no Irã, no Japão e a Europa, que compra bastante. Então, não podemos colocar na conta da China o nosso programa de exportação muito acelerado. E agora que eu começo a fazer as contas, e aqui que eu começo a ver, quem sabe, um problema. Trazendo a planilha de estimativa versus o que nós temos, o estoque de passagem que veio da temporada 2021 para 21/22 foi de aproximadamente 4,8 milhões, sendo bem otimista. A produção, 113 milhões, e essa produção veio da Conab. Então a gente vê a Conab aqui com 113 milhões 272 mil toneladas. Então essa é a estimativa de produção da Conab. A importação nossa veio de 2 milhões 637 mil. E aqui eu trago a importação da Secretaria de Comércio Exterior. Então, também é um levantamento oficial da Secretaria de Comércio Exterior, 2,6 milhões de toneladas importados. O uso, aí ficou o consumo doméstico em torno de 76 milhões de toneladas. O maior consumo aqui, quase 56 milhões, é para a ração. Aí tem uns 10 milhões de etanol, tem consumo humano, tem semente, tem uma perda de produção e tal. E a demanda total, 119 milhões de toneladas. E 1 milhão e 300 mil de estoque. Só que há um detalhe pequeno. Quando eu olho as exportações e eu coloquei 43 milhões aqui, é de janeiro a dezembro. E a temporada não é janeiro a dezembro. A temporada ela é fevereiro a janeiro. E segundo o SESEX, considerando janeiro, nós exportamos 48 milhões de toneladas. Então, olhando esse número, nós teríamos um estoque aqui de 3 milhões
300 mil toneladas negativos. Então, tem um problema em algum número. Aonde que eu acho que é esse problema? Aqui. Eu acho que a nossa produção pode ter chego próximo a 120 milhões de toneladas. Aí sim, nós teríamos um estoque de passagem de 3,4 milhões de toneladas para agora, começando em fevereiro. Então, começando fevereiro com 3,4 milhões de toneladas, trazendo o número da Conab daí de projeção para a temporada 22, 23, vamos alterar 22, 23, ela prevê 125 milhões de toneladas. Como é a estimativa, eu coloquei o meu número. Eu acho que nós viemos com 122, por dois motivos. E aí o Taufer não vai deixar eu mentir sozinho. Lá no Rio Grande do Sul vai ter uma quebra, e essa quebra pode ser muito grande, porque a gente vê desde o norte do Rio Grande do Sul até o sul do Rio Grande do Sul um déficit hídrico, falta de chuvas, muito calor. Então eu acho que vai trazer uma quebra muito grande por lá. Esse atraso na colheita lá no centro-oeste também deve atrasar o plantio do milho safrinha, que já está atrasado, deve haver uma continuidade nesse atraso. Então eu acho que a gente vai ter uma redução em torno de 3 milhões de toneladas na produção total face ao relatório da Conab. Então a minha estimativa, 122 milhões. A importação, eu acho que a gente vai importar menos milho também por causa da quebra na Argentina. Eu acho que fica muito caro trazer milho dos Estados Unidos. Mas, de qualquer maneira, é como é uma estimativa. Então, a nossa oferta total passa para 127 milhões de toneladas, que vai ser basicamente a mesma oferta total do ano passado. E aqui que vem o problema. O consumo doméstico tende a aumentar, principalmente na fabricação de etanol, porque há muito investimento, a gente vê as usinas de fabricação de etanol acelerando o seu capex por lá, comprando muito milho nessa região centro-oeste. Então, aqui a gente deve ter um aumento na produção de etanol e uma manutenção no consumo para a ração. E as exportações, eu coloquei 48 milhões de toneladas, o mesmo número, porque a China vai comprar mais volume aqui. Então, eu acho que a gente pode reduzir a exportação para a Europa, mas aumentar para a China. 48 milhões de toneladas. Uma demanda total de 127. Se isso se confirmar, que é só estimativa, só opinião, nós terminaríamos o ano com 237 mil toneladas de carry-over de estoque de passagem. Então, nós temos dois cenários aqui. Alguns cenários, na verdade. Dois seria limitado. Alguns cenários. Eu estou completamente errado e nós vemos com uma produção aqui de 125 milhões de toneladas. Nós importamos 2,6 milhões de toneladas, o mesmo número, e as nossas exportações ficam mais baixas. Aí nós teríamos um estoque de 7 milhões, que seria não uma normalização, seria apertado, mas não seria terrível. Aí nós mantemos esse número e aumentamos as nossas importações, o estoque vai para 1 milhão, ultra apertado. Ou nós ampliamos isso daqui, reduzimos o nosso consumo, reduzimos o nosso consumo para o mesmo volume do ano passado e teríamos um estoque muito similar. Agora, vamos para a tragédia também para simular. A gente não vem com 122 milhões de toneladas, a gente tem uma redução para 120 milhões de toneladas devido a problemas de plantio. A gente vai ficar negativo em 1,7 milhões. Então, para um cenário desse, eu não consigo ver um cenário de queda de preços para o milho, principalmente no primeiro semestre, porque grande parte disso daqui ele se desenvolve no primeiro semestre. Esse estoque, mais uma produção que eu acredito de 24 milhões no primeiro semestre, nós teríamos uma oferta aproximadamente de 27 milhões para um consumo de 32. Então, eu teria um déficit de 4 milhões e meio de toneladas. Então, é um cenário muito ruim, e independente da sinalização que nós façamos aqui na estimativa de produção, o maior efeito viria no mês a partir de junho, julho, que é quando entra o safrinha. Então, o verão deve ficar muito apertado. Então, vai faltar milho no Brasil? Pouco provável que falte milho, mas o balanço vai ficar muito apertado e nós poderemos ter preços mais altos. Mas ali o preço não para de cair. A temporada começou agora, filhão. Tem safra chegando no mercado, tem colheita acontecendo agora.
Espera março e abril, e aí nós voltamos a conversar, ok?